Olá pessoal, aqui é o professor Francisco Júnior, sou técnico de seguro social, trabalho na APS de Bacabal, no Maranhão, sou professor de direito previdenciário e separei para nós trabalharmos toda essa alteração legislativa que houve nos últimos dias, 45 questões. Essas 45 questões foram aplicadas no curso presencial que nós temos e eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês também. Eu sei que a preparação é árdua, eu sei que há vários percalços pelo meio do caminho, já passei por tudo isso daí e quero trazer toda essa minha experiência para ajudar todos os senhores que estão aí do outro lado se preparando e buscando também uma vaga na maior autarquia do Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social, tá bom? Então nós vamos fazer alguns esclarecimentos para depois entrarmos nas questões. O curso será com base nas seguintes leis. Primeiramente, na Lei Complementar 150, que alterou todo o regramento no que diz respeito aos direitos dos empregados domésticos. Havia a emenda 72, que era conhecida como a PEC dos domésticos, e a Lei Complementar 150 veio para regulamentá-la e trazer vários direitos, dentre os quais o auxílio acidente e o salário família, que foram estendidos também para o empregado doméstico. Vamos falar também com base na Lei 13.135, que é a Lei de Conversão da Medida Provisória 664, de 30 de dezembro de 2014, que alterou substancialmente a Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Vamos ainda ver a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei muito importante, que inclusive alterou o artigo 16 da Lei de Benefícios no que diz respeito ao rol dos dependentes, alterações essas que vão entrar em vigor a partir do ano que vem. Lei 13.183 é uma lei que trouxe novas alterações no que diz respeito ao fator previdenciário e aos efeitos financeiros no que diz respeito à data de entrada do requerimento para a pensão por morte, portanto, lei muito importante para nossos estudos. Vamos ver também a Lei 13.189, que trouxe o Programa de Proteção ao Emprego e inseriu mais uma parcela no salário de contribuição. Vamos ver ainda a Lei 13.202, que é a última, do dia 8 de dezembro de 2015, essa lei que alterou o plano de custeio e que tirou todas as dúvidas que ainda pairavam no que diz respeito ao qual seria o valor da contribuição patronal do empregador doméstico. Por essa lei ficou claro que ele vai contribuir sobre o salário de contribuição de seu empregado doméstico com 8,8%, tudo bem? Então nessas 45 questões que iremos trabalhar, não sei quantos vídeos gravaremos, 2 ou 3, vamos ver aqui o andamento das coisas, nós iremos abordar as questões todas do CESP para que você saiba como é que essa banca cobra essas questões. Todas elas estão, portanto, atualizadíssimas. Hoje é 30 de dezembro de 2014, no momento são 10 horas e 20 minutos, e eu vou aqui com vocês dar este gás, aqui depois de um dia já um pouco cansativo, mas ainda estamos no gás aqui para gravarmos essas questões e ajudarmos a todos vocês, tá bom? Vamos lá comigo? Vocês têm a Lei 8.213 aí do ladinho? Se não tiverem, dêem uma pausa e peguem aí o seu Vademecum. Se não tiverem, abram a lei aí no Google, mas parem um pouquinho e peguem a Lei 8.213 para que vocês possam comparar o que vamos comentar aqui. Então vamos lá, a primeira questão foi uma questão realizada agora no ano de 2015. Com relação aos benefícios da Previdência Social, julgo o item. Lembrando que todas essas questões que resolveremos são sobre os benefícios do regime geral. Tudo bem? Com relação aos benefícios da Previdência Social, julgue o item subsecutivo. Os beneficiários de aposentadoria por invalidez do regime geral de Previdência Social devem se submeter à perícia médica anualmente, qualquer que seja a sua idade. Não. O gabarito desta questão é errado. A Lei 13.063, de 30 de dezembro de 2014, isentou de perícia médica todos os aposentados por invalidez com idade igual ou superior a 60 anos. Isentou também aqueles pensionistas que a partir dos 60 anos em diante também não irão mais submeter obrigatoriamente a perícia. Mas, professor Francisco Júnior, essas pessoas podem fazer a perícia? Podem, desde que eles queiram. Mas eles não serão obrigados pela autarquia previdenciária a fazê-lo, tudo bem? Então, a partir da Lei 13.063, de 30 de dezembro de 2014, os pensionistas inválidos
bem como os aposentados por invalidez, ambos tendo 60 anos ou mais de idade, não mais serão obrigados a fazer a perícia exigida pelo INSS. Portanto, o gabarito desta questão é errado. Vamos para a próxima. Esta foi de 2014. Considere que o indivíduo, antes de aderir ao regime geral de previdência social, estivesse enfermo de uma moléstia incapacitante para o trabalho. Nessa situação, se não tiver havido posterior progressão ao agravamento da enfermidade, tal doença não dará a esse indivíduo o direito de obter aposentadoria por invalidez. A questão está correta. A questão está correta. Quando o cidadão se filia ao regime geral se inscreve no regime geral de previdência social já portador de uma enfermidade, ele não fará jus aos benefícios da previdência no que diz respeito aos benefícios por incapacidade. Por quê? Porque ele já se filiou portando aquela doença. Agora, quando a incapacidade laboral decorre de um agravamento dessa doença, aí sim, caso ele faça jus, caso ele satisfaça aos demais requisitos, ele terá direito a um benefício de auxílio-doença ou até mesmo a uma aposentadoria por invalidez. Lembrando que a aposentadoria por invalidez, bem como o auxílio-doença, requerem uma carência, em regra, de 12 contribuições mensais. Essa carência o segurado fica isento dessa carência quando a enfermidade que gerou a incapacidade é em decorrência de acidente de qualquer natureza ou causa ou de doença equiparada a acidente de trabalho. São as doenças profissionais ou doença do trabalho, ou quando a doença, o segurado é portador, consta de uma lista elaborada pelo Ministério da Previdência Social. Nessas situações, o benefício não terá carência. Portanto, o nosso gabarito é letra C. Está correta a questão. Terceira questão, julgue o item que segue à luz das normas aplicáveis à Seguridade Social. A concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, não sendo admissível ao requerente desse benefício fazer-se acompanhar no momento do exame de médico por ele remunerado. A questão está totalmente incorreta. Conforme o artigo 43, parágrafo 1º do Decreto 3048, é permitido sim ao segurado fazer-se acompanhar durante a perícia médica no INSS de um médico particular, o que tornou esta questão incorreta. A respeito dos benefícios e serviços do regime geral de previdência social, julgue o próximo item. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição, quando se tratar de aposentadoria por idade, serão reduzidos em 5 anos. Nós temos aqui basicamente 2 erros. O gabarito está errado. Os 5 anos alcançam apenas o tempo de contribuição, ou seja, a redução será no tempo de contribuição e não na idade. E isso aqui só acontece quando a aposentadoria for por tempo de contribuição do professor. Na aposentadoria por idade não há essa redução, o que tornou esta questão terminantemente incorreta. Quinta questão. Em relação à aposentadoria especial e à carência na aposentadoria urbana por idade, julgue os itens subsecutivos. Considere a seguinte situação hipotética. José, trabalhador urbano, preencheu o requisito de idade para requerer aposentadoria por idade no ano de 2005. Mas à época não havia atingido o número mínimo de contribuições previsto na tabela progressiva de carência constante do artigo 142 da Lei 8.213 de 91. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que a carência foi definida com base na tabela progressiva em função do ano de 2005, no qual José completou a idade mínima para a concessão do benefício, ainda que tal período de carência só tenha sido preenchido em 2009, por exemplo. Ocorreu, portanto, o denominado congelamento da carência. A questão está perfeita. Portanto, está correta, é inclusive o entendimento do INSS hoje. O que é o congelamento de carência? É o fenômeno que consiste em aplicar a tabela progressiva do artigo 142 da Lei 8.213 de 91, levando em consideração apenas a data em que o segurado completa a idade, mesmo que a carência exigida para aquele ano não esteja totalizada e venha a ser satisfeita apenas em ano futuro. Daí dizer que a carência ficou congelada, porque será satisfeita apenas em um ano futuro e não naquele ano correspondente à idade. É o fenômeno conhecido como congelamento de carência, bem interessante para o segurado e aplicado hoje no INSS, o que torna a questão correta.
Sexta questão. Acerca do regime geral de previdência social, julgue o item a seguir. Para fazer jus à aposentadoria por idade prevista no regime geral de previdência social, como trabalhador urbano, deve o requerente comprovar, além da carência exigida em lei, ter completado 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Está perfeita nos termos da Constituição Federal, artigo 201. Questão bem simples. Sétima questão. Conforme legislação vigente, o valor da maior parte dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social deve ser calculado com base no salário de benefício. Tratando-se de aposentadoria por idade, esse salário de benefício equivale. O salário de benefício é aquele cálculo que considera os maiores salários de contribuição desde julho de 94 para cá, descarta os menores e absorve apenas os 80% maiores, sobre os quais incidirá a alíquota da contribuição, a alíquota previdenciária, para que seja encontrada a RMI, tá bom? Esse é o salário de benefício, é a base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota para que se ache a renda mensal inicial do benefício. Vamos ver qual é a alternativa que traz o salário de benefício. Lembrando que o salário família, o salário maternidade, a pensão por morte e o auxílio reclusão não são calculados com base no salário de benefício. A pensão por morte e o auxílio reclusão são calculados, mas indiretamente. Diretamente, eles não se calculam com base no salário de benefício. Vamos ver qual é a questão que traz a definição correta? Letra A. A média aritmética simples dos salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Aqui nós temos já a alternativa correta. Letra B. A média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, dividida. Não é dividida, é multiplicada. A média aritmética simples dos salários de contribuição médios, não existem salários de contribuição médios. A média aritmética simples dos salários de contribuição médios, incorreta pelo mesmo motivo. A média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Não é a letra A que está correta, é a letra E. Gabarito letra E. Vamos voltar para a letra A para ver em que foi que eu me enganei. A média aritmética simples dos salários de contribuição... Está aqui, o erro está em salários de contribuição médios, isso não existe. A resposta correta para a nossa questão é letra E, questão que às vezes pode nos pegar. Nós temos que ter total atenção, senão erramos mesmo. Gabarito letra E. Eu trouxe uma observação aqui no que diz respeito ao auxílio-doença. O auxílio-doença também segue a mesma regra do salário de benefício que os outros benefícios. Claro que só não vai ser multiplicado pelo fator previdenciário, porque a multiplicação pelo fator é apenas na aposentadoria por idade, situação em que é facultativa a aplicação do fator, e na aposentadoria por tempo de contribuição, que é obrigatório. Lembrando que no portador de deficiência pode ser idade, pode ser tempo de contribuição, nos dois casos o fator previdenciário terá sua aplicação facultativa. Agora, o auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável. Ou se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Isso é um limitador da renda mensal inicial que foi inserido na Lei 8.212, mas não é o salário de benefício do auxílio-doença. Atenção dobrada aqui. Oitava questão. Via de regra, para a concessão da aposentadoria por idade no regime geral, é necessário, além de ter completado a idade mínima exigida, que o requerente comprove o recolhimento efetivo de 180 contribuições mensais. No caso de o requerente ser segurado especial, ele deve provar tempo mínimo de efetivo exercício de atividade, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuições mensais exigidos dos segurados não especiais. Questão perfeita, está correta. Está correta. Vamos voltar, já que eu esqueci de colocar aqui o gabarito, vamos comentar mais um pouco. Segurado especial é, na prática, o pescador ou o lavrador. Eles não contribuem, deveriam contribuir, mas na prática eles não contribuem. O que é que acontece? Eles devem comprovar
o efetivo exercício de atividade rural ou pesqueira pelo tempo equivalente à carência, a fim de que venham a gozar dos benefícios do regime geral de previdência. Questão, portanto, está correta. A respeito dos benefícios e serviços do RGPS, julgue o próximo item. O contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem vinculação à pessoa jurídica, portanto, e o segurado facultativo que optarem pelo regime simplificado de recolhimento com arrecadação baseada na alíquota de 11%, não terão direito a aposentar-se por tempo de contribuição. Questão correta. A questão trata daqueles segurados que contribuem com base no CIP, Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, ou seja, refere-se àqueles segurados, contribuintes individuais facultativos, que contribuem com alíquota reduzida de 11% ou de 5%. Eles têm uma alíquota reduzida, serão beneficiados pelo pagamento de um valor bem menor que os outros, que pagam em regra 20% sobre o seu salário de contribuição. Em contrapartida, não terão direito a algumas coisas, como por exemplo a contagem recíproca de tempo de contribuição entre os regimes gerais e entre os regimes geral e o regime próprio, e não terão direito a aposentar-se na modalidade de tempo de contribuição, salvo se vierem a fazer a complementação do valor da alíquota de 5% ou de 11% para os 20% corrigidos na forma da lei. Questão, portanto, está perfeitamente correta. As professoras, após 25 anos de efetivo magistério, têm direito à aposentadoria por tempo de serviço, com renda mensal correspondente à totalidade de seu salário de benefício. A questão quer testar você sobre a renda mensal inicial do valor dos benefícios. Qual é a renda mensal do valor da aposentadoria por tempo de contribuição? Digam aí para eu ouvir. 100%. Muito bem. Então a questão está correta. Germano, segurado especial do regime geral, contribui para o sistema na proporção do resultado da comercialização de sua produção. Nós temos aqui um segurado especial que contribui normalmente com 2,1 para a Previdência ou, no total, 2,3 sobre a sua produção bruta. Na situação, Germano somente terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição caso promova pelo prazo legal os devidos recolhimentos na qualidade de contribuinte individual. A questão tem uma tecnia. Ele não deixará de ser segurado especial para ser contribuinte individual. A questão deveria dizer como se contribuinte individual fosse, para ficar mais na moldura da lei, para não extrapolar a moldura da lei. Mas nós não vamos desconsiderar o gabarito por conta disso, a questão está correta. Ele realmente deverá, como falamos na questão anterior, fazer os recolhimentos como se contribuinte individual fosse, completando as alíquotas de 5% ou de 11% para os 20%, que é o normal para o contribuinte individual e para o segurado facultativo. Em relação à aposentadoria especial, julgue o item subsecutivo. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aquela que dá direito ao trabalhador submetido a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, a se aposentarem após 15, 20 ou 25 anos de exercício de atividade. Lembrando que a maioria esmagadora das atividades que dá direito à aposentadoria especial são aquelas atividades exercidas com 25 anos. São poucas as atividades que dão direito ao trabalhador se aposentar após 15 anos. É exemplo clássico aquela em que o trabalhador labora na frente de produção em minas subterrâneas. Tudo bem? Então, qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto? Mesmo que o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual, elimine os riscos, ainda assim, aquela atividade continuará dando direito ao segurado a se aposentar aos 15, 20 ou 25 anos, o que tornou a questão terminantemente errada. Acerca do regime geral de previdência social, julgue o item a seguir.
A aposentadoria especial será devida apenas ao segurado que tiver trabalhado por pelo menos 25 anos, sujeito a condições especiais que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física. A questão está incorreta. Nós acabamos de ver que não é apenas por 25 anos. 25 anos é a grande maioria das atividades, mas ainda tem aquelas atividades que dão direito ao trabalhador a se aposentar aos 15 ou aos 20 anos. Por que o legislador fez isso? Porque se esses trabalhadores que laboram nessas atividades de tamanha penosidade, de tamanha danosidade à sua saúde, se eles não se aposentassem cedo, não faria sentido eles se aposentarem mais lá na frente, porque eles já estariam com a saúde tão desgastada que o restante da vida deles seria uma vida péssima em função do mal que aquela atividade exerceu a eles. Por isso que o legislador retirou alguns dos 35 anos se homem, ou 30 anos se mulher, que é o normal na aposentadoria por tempo de contribuição, e criou essa modalidade de tempo de contribuição especial, que dá direito ao trabalhador se aposentar após aos 15, 20 ou 25 anos, caso exerça suas atividades, sujeitos a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à sua saúde. Tudo bem? Então a questão está errada. Vamos lá, já fizemos 13 questões. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do RGPS, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e, quando se tratar dos segurados portadores de necessidades especiais, nos termos definidos em lei complementar. Talvez esse lei complementar, bem no finalzinho do enunciado, tenha deixado dúvidas na sua cabeça, que vai ser tirada agora. Não fique com nenhuma dúvida, a lei realmente é lei complementar, e a lei de que fala a questão é a Lei Complementar 142, do dia 8 de maio de 2013. Não confundir com a Lei 13.146, que instituiu o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. A Lei 13.146 não é uma lei complementar, é uma lei ordinária e nada tem a ver com o enunciado da 14ª questão, certo? A lei complementar da que fala esta questão é a Lei Complementar 142, do dia 8 de maio de 2013. Carmen é assegurada do regime geral de previdência social e está em gozo de auxílio-doença. Nessa situação, Carmen também tem direito a receber salário família pago diretamente pela Previdência Social. Ora, o salário família é perfeitamente acumulável com o auxílio-doença. Eu sou chefe de benefícios na agência aqui de Bacabal e nós implantamos bastante esse tipo de salário família. Os segurados recebem um auxílio-doença e se dirigem a fim de que nós implantemos também o salário família e ele receba concomitantemente os dois benefícios. Isso é corriqueiro nas agências da Previdência Social. A questão está, portanto, correta. Rubens e sua esposa Amélia têm juntos 2 filhos, trabalham e são segurados do regime geral de Previdência Social, além de serem considerados trabalhadores de baixa renda. Nessa situação, o salário família somente será pago a um dos 2 cônjuges. Vejam só, Rubens e sua esposa têm juntos 2 filhos. Eles trabalham e são segurados do regime geral de Previdência Social, além de serem considerados de baixa renda. Nós vamos imaginar aqui que Rubens e sua esposa são ou empregados ou trabalhadores avulsos. E agora também os empregados domésticos, nós sabemos que eles também fazem jus ao salário família. E aqui a questão diz que eles são de baixa renda. Nessa questão, o salário família somente será pago a um dos cônjuges. Não. O salário família será pago ao trabalhador. Não importa se os trabalhadores são casados, ou seja, a um homem e a uma mulher. Como os 2 trabalham, os 2 contribuem, os 2 têm direito ao salário família, o que tornou esta questão incorreta. Eles receberão em razão dos filhos, mas cada um receberá o seu salário família. Inclusive, lembrando que o empregado doméstico também passa a fazer jus, a partir da Lei Complementar 150, ao salário família, beleza? Então vamos para frente. Dalila, que é empregada doméstica e segurada do regime geral de Previdência Social, tem 3 filhos, mas não recebe salário família. Nessa situação, apesar de ser considerada trabalhadora de baixa renda, Dalila não tem o direito de receber
esse benefício. Eu me distraí um pouco aqui na questão, vamos ler novamente. Vamos tomar uma água antes. Dalila, que é empregada doméstica e segurada do regime geral de previdência social, tem 3 filhos. Então nós já temos aqui na questão que ela é empregada doméstica e tem 3 filhos. Mas não recebe salário família. Nessa situação, apesar de ser considerada trabalhadora de baixa renda, Dalila não tem o direito de receber esse benefício. Lembrando que esta questão foi aplicada em 2008, mas nós estamos aplicando a legislação de hoje, certo? Todas as questões estão sendo resolvidas com base na legislação de hoje, atualizadinhas até o mês de dezembro de 2015. Com base na atualização de hoje, esta lei está errada. Por quê? Porque a Lei Complementar 150 de 1º de junho de 2015, que regulamentou os direitos trazidos pela Emenda Complementar 72 de 2013, dá claramente o direito ao empregador doméstico, dentre outros direitos previdenciários, ao salário família. O empregador doméstico tem direito sim a um salário família, certo? O que torna esta questão, à luz da legislação vigente hoje, incorreta. Ruth, professora em uma escola particular, impossibilitada de ter filhos, adotou gêmeas recém-nascidas cuja mãe falecera logo após o parto e que não tinham parentes que pudessem cuidar delas. Nessa situação, Ruth terá direito a 2 salários maternidades. Vamos ler novamente a questão. Ruth é professora em uma escola particular, ela está impossibilitada de ter filhos, adotou gêmeas. Nós estamos falando aqui do salário maternidade por adoção. Adotou gêmeas recém-nascidas cuja mãe falecera logo após o parto e que não tinham parentes que pudessem cuidar delas. Muito bem. Nessa situação, Ruth terá direito a 2 salários maternidade. Não. Ruth terá direito a apenas um salário maternidade, porque o que lhe dá direito a tal benefício não é a quantidade de crianças que está sendo adotadas. Certo? O que dá direito é a adoção. Então a questão está incorreta. O fato gerador é o parto, no caso do salário maternidade biológico, ou a adoção e não a quantidade de filhos que nasçam, seja numa situação biológica, seja na situação de parto. Tudo bem? Então vamos lá, já avançamos bastante, já estamos na nossa 19ª questão. Helena, grávida de 9 meses de seu primeiro filho, trabalha em 2 empresas de telemarketing. Veja que a Helena é empregada e trabalha em 2 empresas. Nessa situação, a Helena terá direito ao salário de maternidade em relação a cada uma das empresas, mesmo que a soma desses valores seja superior ao teto dos benefícios da Previdência Social. A questão está perfeita, correta. O salário de maternidade da empregada, em função de disposição constitucional que garante o emprego e o salário, não obedece ao teto do regime geral de previdência social, mas fica limitada ao teto do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é que não haja um teto de forma alguma, há um teto, ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ultrapassa o teto do regime geral de previdência social. Por isso que a questão está correta. Ela receberá os 2 salários maternidade das 2 empresas, mesmo que somando os 2, ou mesmo que apenas um deles já estoure o teto do regime geral. Adriana, segurada da Previdência, adotou Paula. Mais uma vez estamos falando de adoção. Menina de 9 anos de idade. Nessa situação, Adriana não tem direito ao salário maternidade. À época, em 2008, realmente não tinha, porque o limite era 8 anos de idade. E hoje tem, em função de ação civil pública e em função também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera criança para os efeitos desse estatuto a pessoa até 12 anos de idade, certo? Então essa é a criança e a pessoa que adota até essa idade receberá sim o salário maternidade, não havendo mais aquele escalonamento de 0 a 1 ano, de 1 a 4 ou de 4 a 8 anos, de 120, 60 ou 30 dias de recebimento de salário maternidade. Tudo bem? Vamos lá, já estamos quase na metade das questões. Fôlego aí, tome uma água, dê uma respirada, estique a coluna e vamos lá. A aprovação, a conquista vem à custa de muito sacrifício, muito esforço. Mas vamos juntos. Considere a questão, considere a seguinte situação hipotética. Davi, segurado da Previdência Social, após sofrer acidente, passou a receber auxílio-doença. Com as sequelas deixadas pelo acidente,
Como as sequelas deixadas pelo acidente implicaram a redução da sua capacidade para o trabalho, que habitualmente exercia, Davi pleiteou o auxílio-acidente. Nessa situação, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido por Davi. Tudo bem. Essa remuneração ou rendimento auferido quer saber se você sabe, quer saber se você tem conhecimento do acúmulo do auxílio-acidente com o rendimento. O auxílio-acidente é uma indenização paga ao segurado que teve sequelas irreversíveis. Essas sequelas irreversíveis continuam a seguir o segurado, mesmo que o segurado ainda possa continuar trabalhando, senão ele seria aposentado por invalidez. Ele tem uma dada sequela definitiva, mas ele não está incapacitado para todas as atividades, então ele pode continuar trabalhando. Ele vai receber a indenização, que é o auxílio-acidente, e pode perfeitamente ser acumulada com a remuneração que ele vai receber em decorrência de sua atividade laborativa. A questão está correta. Meus queridos, vamos ficando por aqui, vamos dar uma pausa para tomar uma água, esticar as pernas e já voltamos com o segundo vídeo. Te espero já para a questão 22.